Emmanuel Macron, o presidente da França, propôs essa semana compartilhar as ogivas nucleares francesas com todos os países da Europa. Os Estados Unidos, sob a liderança do psicopata Donald Trump, está se afastando de seus aliados principais e se enclausurando em seu próprio ego, fazendo com que os Estados Unidos seja mal visto pelo mundo. E Donald Trump já ameaçou retirar os Estados Unidos da OTAN, que, segundo ele falou, ele acha injusto. E a Europa agora se encontra numa enclausuração, numa encruzilhada, porque covardemente, durante mais de 60 anos, se escondeu atrás do guarda-chuvas do poder militar norte-americano, enquanto sua própria indústria de defesa europeia ficou estagnada. A Europa parou de investir em forças armadas, em sistemas militares, devido à proteção americana. E agora, com os Estados Unidos dando um pé atrás com relação à proteção desses países europeus, se encontra numa encruzilhada. E então a presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, ela anunciou um pacote de investimentos na indústria militar europeia de 850 bilhões de dólares para ativar as indústrias militares europeias, devido à ameaça dos Estados Unidos abandonarem a Europa. E ontem, Emmanuel Macron, o presidente da República Francesa, deu uma ideia de compartilhar o seu arsenal nuclear com os outros países da Europa. A França é uma potência nuclear. A França tem armas nucleares que são transportadas em submarinos, né, da classe Triomphant, e também nos aviões de combate Dassault Rafale, que transportam o míssil tático ASMP. E também tem os ICBMs, né, que estão nos submarinos balísticos de propulsão nuclear. Então, a ideia da França é compartilhar essas armas nucleares com os outros países da Europa, entre eles Alemanha, Itália e assim por diante. Porque os Estados Unidos atualmente eles compartilham algumas armas nucleares com a Europa. Então nós temos 20 ogivas nucleares numa base na Bélgica, 20 ogivas nucleares numa base na Holanda, 20 ogivas nucleares na Alemanha, 20 ogivas nucleares na Itália, que se chama o Nuclear Sharing, né? Então existem bombas norte-americanas à disposição dos países europeus. Porém, os códigos de ativação dessas bombas estão com os Estados Unidos, ou seja, esses países europeus não têm essas ogivas nucleares prontas para usar, tem que consultar os norte-americanos. E então, possivelmente, os Estados Unidos vão tirar essas bombas nucleares da Europa. E então vão deixar a Europa vulnerável à Rússia, que é a grande vilã que está causando toda essa euforia na Europa. Emmanuel Macron, então, quer compartilhar suas armas nucleares. Como é que seria esse compartilhamento? Os países poderiam ter algumas ogivas nucleares, mas quem autorizaria a liberação dos códigos também seria o presidente francês. E isso causou uma indignação na Rússia, né? Porque a Rússia declarou que o presidente Macron é o novo Napoleão, né? Para quem não sabe, Napoleão invadiu a Rússia lá em 1600 e pouco, e os soldados morreram todos por causa do frio rigoroso. E então fica esse impasse, né? Tudo isso causado em apenas 3 meses de governo Donald Trump. Olha só
o rebuliço que está causando. Então, a França quer compartilhar suas armas nucleares com os países europeus para tentar dissuadir a Rússia de invadir outros países europeus. Porque, segundo Emmanuel Macron, a Rússia não irá parar na Ucrânia. Se a Rússia vencer na Ucrânia, a Rússia irá para outros países. E é verdade, isso vai acontecer mesmo, porque Vladimir Putin é outro psicopata maníaco ditador. Então temos dois perigos, aliás, temos três perigos no mundo. Temos três anticristos no mundo. O primeiro, Vladimir Putin, presidente da Rússia, ditador sanguinário. Em segundo, temos Xi Jinping, o ditador chinês, que promete fogo no Ocidente, no Oceano Pacífico. E agora temos mais um psicopata, Donald Trump. Então, olha só esse mundo como é regado a psicopatas. Temos Donald Trump, temos Vladimir Putin e Xi Jinping. Ou seja, o mundo está bem ferrado.